Vamos lá, meus caros, tudo bem? Falando para vocês aí do presidente Rodrigues Alves, né? Presidente que governou de 1902 a 1906. Na aula passada, falei para vocês sobre a questão ali da compra do Acre. Os outros três pontos fundamentais que nós temos que falar do governo são as reformas do Rio de Janeiro, a revolta da Bacena e a questão do convênio de Taubaté. Três pontos, mas quatro pontos que são fundamentais aí para nós. Vamos lá. Bom, nós temos que falar sobre as reformas do Rio de Janeiro, né? Lideradas pelo prefeito Pereira Passos na época e o presidente Rodrigues Alves. Era necessário fazer reformas no Rio de Janeiro e transformar o Rio de Janeiro numa capital belíssima, colocar ali o Brasil com uma capital da qual ele merecia, um país tão grande, tão belo, não tinha uma grande capital. O Rio de Janeiro não era bonito. Vamos fazer o Rio de Janeiro ficar belo. E para isso foi necessário incorporar um modelo de cidade que era o modelo da época. Qual que era o modelo de cidade maravilhosa? O modelo parisiense, baseado ali na figura da Belle Époque francesa. Então o Rio de Janeiro será a Paris do Brasil? Sim, correto. O Rio de Janeiro ali tem o projeto elaborado por Pereira Passos, que era transformar o quê? O Rio de Janeiro na Paris brasileira. E o que será feito ali? Primeiro, nós temos que destruir aquilo que era feio no Rio de Janeiro, no centro, os cortiços. Cortiços gigantescos, que eram ali construções, casas ali entranhadas uma nas outras, com pontos comerciais onde vivia a população mais pobre. Isso foi destruído, colocado abaixo ali. E o que foi feito ali? A abertura de grandes praças, grandes ruas, os grandes boulevards, tudo baseado na Arte Nouveau. O Rio de Janeiro, quando ficou pronto, gente, ficou maravilhoso. Um espetáculo. Porém, toda essa reforma feita no Rio de Janeiro trouxe problemas sociais gigantescos. Em primeiro lugar, você retirou a população pobre do local em que ela vivia. E essa população trabalha no Rio de Janeiro. Ela foi para onde? Ela vai se deslocar aonde ali não havia moradias. E isso foi para qual situação? Para as áreas mais periféricas do Rio de Janeiro, para os pés de morro da cidade do Rio de Janeiro. Sabemos que o Rio de Janeiro é uma cidade construída em meio aos morros. Professor, há um processo de favelização, sim, tem dia, tem data, tem hora, e não ocorre por qualquer coisa, e sim por uma ação do Estado, que expulsa a população pobre da onde ela estava morando e não faz nenhum programa de realocação, simplesmente joga. Só que o local dessa pessoa ali trabalhar é a cidade do Rio de Janeiro. Só que agora o pobre está entochado, jogado no canto. Tá. O que acontece? Nas regiões centrais, nós temos agora o aumento do custo de vida. Porque o pobre não tem condição de morar lá, mas naquilo que sobrou que ele poderia morar em algum cortiço. Por outro lado, restou para ele também o morro. E não vai só a população mais pobre, não. Aquele que era mais ou menos também se desloca para o morro. O custo de vida ficou muito alto. A gente tem uma especulação imobiliária muito grande nas áreas centrais do Rio de Janeiro, o que acaba gerando uma inflação também na cidade do Rio, que é enorme. Olha que situação difícil. Você pegou a população mais pobre e parte da população ali, que era um pobre em ascensão, vamos assim dizer, também se deslocou da mesma forma. A população está revoltada, ela tinha intimidade com o local, ela foi retirada. E o que o governo fez para ela? Nada. O que acontece? 1904, a gente tem um surto de varíola no Brasil.
A varíola já era uma doença conhecida. Para que vocês possam ter uma ideia, a vacina obrigatória da varíola para crianças, ela já existia desde 1838 e para adultos desde 1846. Porém, não era utilizado de forma efetiva a vacinação para as pessoas, né? Isso não ocorria. Isso porque o governo sempre levou muito nas coxas da situação, né? Tanto é que a vacina da varíola, ela foi ali feita através da retirada da varíola da própria vaca, né, e depois aplicada no homem, que criou ali anticorpos. Por isso, varíola, vacina, vem de vaca, entendeu? Esta é a situação. Só que muita gente não acreditava nos efeitos ali da vacina e muita gente não queria tomar a vacina. Isso porque os boatos sobre o negacionismo ali através da vacina era enorme. Só que isso vinha desde o século XIX. Quando chega nesse momento, você tem o que? Um surto de varíola que é muito grande na cidade do Rio de Janeiro, e ali o médico Oswaldo Cruz, juntamente ali com o governo médico sanitarista, apresentam um projeto da obrigatoriedade da vacina. Liderado pelo médico Oswaldo Cruz. Bom, essa situação foi uma discussão enorme dentro do Congresso Nacional. Muita gente contra, muita gente a favor, e a discussão ela foi grande. O pessoal falando, não pode obrigar, pode, olha, uma situação invasiva e tal, no final das contas, a lei acabou sendo aprovada e isso acabou gerando manifestações populares. Devido ao quê? Aos boatos que havia sobre ali a situação. Muito se dizia, porque a vacina ele tem toda uma relação com a vaca e tal, quem tomava a vacina ficava com a aparência do rosto ali de uma forma bovina, você ficava parecendo um boi. Uma mentira. Fora isso também, inúmeras coisas se diziam, inúmeros boatos absurdos, né? Muito parecido com os dias de hoje com relação ao coronavírus, né? Então o pessoal falava das coisas mais absurdas que não vale a pena eu comentar agora para vocês. E nós tivemos o que? Movimentos ali de vacinação, movimentos populares contra a vacinação. Tá. E aí as pessoas foram para as ruas, fizeram manifestações, e eu não estou dizendo de pessoas pobres, mas eu estou falando ali das camadas médias da sociedade também ali se manifestando. Porém, o governo teve um cuidado com essas pessoas. Qual o cuidado? Chegou-se para alguns das camadas médias, das camadas mais altas, e explicou o que era vacina. Você teve o que? A informação. Porém, o tratamento não foi o mesmo com relação à população mais pobre, aonde muitas vezes aquela população que estava morando nos morros foi atendida com extrema violência a aplicação da vacina ali. E o povo ficou revoltado. De repente, o povo desce, a população pobre desce o morro. Muitos falavam que haviam sido violados na aplicação dessa vacina e há um pau para quebrar na cidade do Rio de Janeiro. Bondes são revirados ali, quebradeira total em pontos de comércios, monumentos públicos são destruídos e o povo vai às ruas direto. Aí nós tivemos manifestações que partiram aqui da Liga contra a Vacina Obrigatória. Formou-se um grupo de pessoas, e pessoas que não eram pobres não, viu? Pessoas de classe média, pessoas aí de camadas mais altas foram às ruas em manifestação contra a vacina, pois não queriam ter os seus rostos parecidos com vacas. E até que nós tivemos manifestações de estudantes. Você imagina o cara que está ali dentro da escola, tá, o movimento da ciência fazendo manifestação contra a vacina. Oh, gente, Deus, que dificuldade. Nós tivemos uma revolta dos cadetes da Escola Militar da Praia Vermelha.
também ali. Nessa situação, o governo Rodrigues Alves sofre uma oposição gigantesca da população e muita gente aproveita essa situação para tentar derrubar o presidente da República ali, que tinha uma defesa muito grande em relação à vacina. Então, por exemplo, nesse momento, muita gente contra o movimento da política do café com leite vai atuar contra ali a vacina. Nós tínhamos grupos conservadores de todas as formas ali, de outros estados, contra a vacina obrigatória e automaticamente se posicionando contra o governo, fazendo aquela situação de quanto pior melhor. Grupos religiosos ali, falando que não pode vacinar, porque está colocando doença no povo, o povo vai morrer, o povo morre mais rápido, era uma forma de eliminar a população pobre. Tudo foi falado que você possa imaginar. É até engraçado a gente falar disso. Como assim, professor? Os caras não estão ligados na ciência em pleno período da segunda revolução industrial. Não é possível, com todo o avanço tecnológico daquela época, movimento contra a vacina no Brasil, em 1904. Puxa vida, é complicado. O governo fez o quê? Revogou a lei de obrigatoriedade. O que é mais engraçado é a gente pensar que mais de 100 anos depois, em 2020, a gente tem um movimento contra a vacina de novo. 4 anos mais tarde, voltando, né? Em 1908, outro surto ali de varíola, muito mais forte que o primeiro. E nesse, a população viu os efeitos de 1904 e a quantidade de pessoas ali que morreram e ficaram muito doentes por não ter tomado a vacina. E aí, o povo foi vacinar. O movimento foi diferente. Tem coisas na história, amigos, que não mudam. A gente faz piada com o passado e difícil é ter que enxergar isso depois, no futuro. Um grande abraço a todos e até mais.